Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Estamos aqui no momento mais precioso do nosso dia, o momento mais precioso da nossa vida, na presença do nosso Pai, que pode nos conceder tudo, que pode nos trazer paz, alegria, o único que nos compreende, que nos dá força. O nosso Deus é tudo para nós. E a melhor escolha que nós fazemos é estar na presença dele o máximo de tempo que nós pudermos, entregar para ele tudo o que nós temos a entregar. Hoje nós continuamos na nossa campanha, tivemos alguns probleminhas técnicos aí, passamos 2 dias sem postar, mas a oração segue, a oração continua, a campanha continua e grandes coisas o Senhor tem feito por nós até aqui. E eu sei que até o final dessa campanha, muitos frutos nós ainda vamos colher, porque o nosso Deus não muda, nele não há sombra de variação, e a palavra promete que o Senhor se importa com cada um de nós. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 36, a partir do versículo 36, que diz assim: E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha, eu vou ler de novo. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aleluia! Isabel já era uma senhora, casada com Zacarias, que era um dos sacerdotes que atendia no templo, e um belo dia Zacarias vai até o templo no seu tempo de trabalho, e ali terminando as ofertas que ele estava oferecendo no altar, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece para Zacarias, aparece para ele e diz assim: Zacarias, olha só, a sua esposa vai conceber mesmo na velhice, a sua esposa terá um filho. E Zacarias, quando vê aquilo, quando tem aquela visão, Zacarias, quando vê o anjo, fica todo perplexo, e pela sua velhice, pelo tempo que passou, eu creio que foi um pouco difícil para ele não só acreditar no que ele estava ouvindo ou no que ele estava vendo, mas olhar mais para a sua situação. E esse é um problema que nós temos, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós sempre medimos ela com a régua da nossa vida. Isso é uma coisa ruim que nós fazemos, mas que todos nós fazemos. Nós medimos a palavra de Deus com a régua da nossa vida, e às vezes queremos medir até o tamanho de Deus com a régua da nossa vida, porque nós tentamos encaixar e pensamos assim: mas eu não tenho condições, como é que eu vou alcançar aquilo que Deus prometeu? Então a gente mede com a régua da nossa vida física, nos esquecendo que Deus não pode ser medido, e que a palavra do Senhor também não pode ser medida. O nosso Deus é único, nosso Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele criou os céus e terras apenas com palavras, e Ele pode, num abrir e fechar de olhos, mudar a nossa história e fazer levantar do monturo um rei. Então, Zacarias, eu creio que deve ter medido também e pensado: mas eu já sou velho, e a minha esposa também, como é que nós vamos ter um filho? E o anjo do Senhor fala para ele assim: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, e como você não acreditou naquilo que eu falei, então até acontecer o que eu estou falando, você vai ficar mudo. É o que diz aqui no capítulo 1 e a partir do versículo 13. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a dar-te
essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que ele tanto se demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos. Zacarias recebeu uma palavra do anjo do Senhor, trazida por ordem do próprio Deus, dizendo: olha, suas orações foram ouvidas. Isso também nos traz um despertamento muito interessante, porque às vezes nós oramos por um tempo, por algum motivo, por algo que nós queremos, mas o tempo passa e as coisas não acontecem, nós até esquecemos de continuar orando por aquele propósito, ou desistimos de orar, ou, como eu disse, queremos medir a palavra que nos foi dada com a régua da nossa vida, e cada vida tem uma régua, né? Queremos medir com a régua da nossa vida. Mas o anjo do Senhor disse: então, porque você não creu nas boas novas que eu trouxe, você vai ficar mudo até que se cumpra o que eu digo. E Zacarias saiu, voltou para sua casa, conversou com a sua esposa, conheceu sua esposa, e ela concebeu. E o versículo que nós lemos no princípio, que é o versículo que mais me chamou a atenção, é quando o Senhor disse: hoje já é o 6º mês para aquela que todas chamavam de estéril. Ou seja, já está se cumprindo aquilo que o Senhor prometeu, ainda que pela régua do mundo, ainda que pela régua das pessoas, ainda que muitos tenham como isso nunca vai acontecer na vida dessa pessoa, Deus faz acontecer. E quando aquela criança nasceu, que perguntaram qual vai ser o nome da criança, e o Zacarias escreveu na plaquinha: se chamará João. Quando ele escreveu chamará João, a partir daquele momento ele pôde voltar a falar de novo. A língua dele se soltou e ele glorificou a Deus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você vai encontrar toda essa história. Então, como é maravilhoso saber que tudo aquilo que Deus disse ao nosso respeito vai se cumprir. Não importa o tempo que passa, não importa o que aconteça, Ele continua sendo o nosso Deus. E eu quero te convidar hoje para voltar a orar por razões que você já parou de orar. Para voltar a orar por propósitos que hoje você talvez já nem creia mais que Deus possa fazer. Talvez quando você olhou para todas as palavras que você já ouviu, ou para as orações que você fez, você mediu com a régua da sua vida. Você olhou e disse assim: como eu posso receber uma casa? Eu não tenho condição financeira. Essa é a régua da sua vida. Não use a régua da sua vida para querer medir a palavra de Deus, nem as promessas de Deus, e nem para medir o próprio Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele faz acontecer, porque Ele é Deus, Ele é o único, Ele nos criou desde o ventre da nossa mãe, Ele nos criou com amor, Ele nos criou como nosso Pai. E a vontade do Senhor é nos abençoar. A vontade do Senhor é que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abençoados. E vai chegar um dia em que vão olhar para nós e vão dizer assim: hoje já é o 6º mês para aquela pessoa que muitos diziam que não ia vencer, para aquela pessoa que muitos diziam que era estéril, para aquela pessoa que muitos diziam que não vai sair dessa situação, porque é o nosso Deus que faz e que opera. Mas para isso nós precisamos tomar um passo, nós precisamos tomar uma decisão: não desistir jamais. É isso que nós precisamos fazer. Hoje é tempo de oração, hoje é tempo de busca. Eu quero te convidar: busque por tudo aquilo que você já buscou. O tempo passou, você não viu acontecer, porque o tempo é de Deus, é o Senhor que faz o tempo acontecer. Olha que quando o anjo fala para Zacarias, ele fala assim: suas orações foram ouvidas. Agora a Bíblia não diz, mas quanto tempo você acha que esse homem orou? Então eu creio que Zacarias não esperou ficar velho para começar a orar. Mas o anjo disse para ele assim: as suas orações foram ouvidas.
E as orações que talvez ele tinha orado há muitos anos atrás, talvez até há décadas atrás, porque nós estamos falando na história agora de um tempo onde esse homem já era velho, onde a esposa dele também já era avançada em idade. Então o que eu quero te dizer, não importa quanto tempo passe, a promessa do Senhor é que vai acontecer, a promessa de Deus não passa. Existe uma palavra no Evangelho de Mateus que diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Passa tudo, menos a palavra de Deus. Então, de novo eu te convido, volte a orar por essa razão, volte a orar por esse propósito e não desista, não importa quanto tempo passe. E eu quero te convidar para orarmos agora. Prepara o seu copo com água, prepara o melhor lugar que você tiver, prepara o melhor tempo que você tiver. Se esse vídeo te encontrou em um momento de dificuldade, em um momento de aflição, esse é o momento de derramar a sua alma, o seu coração diante do Pai. Aleluia, se prepara, oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, poderoso e santo Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por esse momento, Senhor, em Tua presença. O melhor momento do dia, o melhor momento da nossa vida, Senhor, o momento que nós queremos mergulhar, Senhor, em Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso coração se junta, Senhor, não só o meu, mas de todas as pessoas que oram comigo agora, Senhor, onde buscamos, Senhor, buscamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor Deus, estar mais próximos do Senhor, buscar o Senhor, ó Deus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Senhor, porque tudo que nós somos vem de Ti, tudo que nós temos vem de Ti, Senhor. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor tem nas Tuas mãos, Senhor, o controle das nossas vidas, o Senhor tem nas Tuas mãos. Amado Deus e Senhor, Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos deu, e essa, Senhor, é uma noite especial, Senhor, porque é uma noite que estamos voltando os nossos corações a Ti, estamos voltando os nossos corações, meu Senhor, para clamar, para nos derramar diante do Senhor, ó Deus. Senhor, nós somos necessitados da Sua presença, somos necessitados do Seu amor, ó Deus, de tal forma, Senhor. Não podemos, Senhor, dar um passo sem que o Senhor vá conosco, sem que o Senhor segure nas nossas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, eu venho te pedir no nome do Senhor Jesus, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Viemos aqui pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe e ouça as nossas orações, ouça, Senhor Deus, o nosso clamor, a nossa intercessão. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, eu venho pedir a Ti, Senhor, hoje, em nome do Senhor Jesus, que as Suas mãos, Senhor Deus, estejam estendidas para as nossas vidas. Senhor, existem pessoas que estão orando comigo agora, Senhor, que estão passando momentos de dificuldade, que estão passando momentos delicados, meu Senhor, em que só a Sua mão pode socorrer, só a Sua mão, Senhor Deus, pode alcançar e pode mudar a história, virar o cativeiro, Senhor. Ó Deus, e nessa oração, através dessa oração, desse tempo contigo, eu creio, Senhor, que o Senhor pode, ó Deus, mudar todas as situações. Eu creio porque nós estamos, Senhor, clamando ao único Deus verdadeiro. Nós estamos clamando ao Deus que nos conhece, estamos clamando ao nosso Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, perdendo o nosso tempo, do contrário, nós estamos ganhando, Senhor, nós estamos investindo a nossa vida, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, confiando, Senhor Deus, confiando em Ti, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Senhor. Senhor, e é dessa forma, Senhor, que nós queremos orar hoje, Senhor, fazendo uma entrega total, uma entrega verdadeira, Senhor Deus, em Tuas mãos. Senhor, às vezes começamos a andar contigo, às vezes começamos, Senhor, uma caminhada com o Senhor, mas não entregamos tudo, Senhor. Às vezes começamos uma caminhada no Teu Evangelho, mas não entregamos tudo. E hoje, Senhor, hoje em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que clama ao Senhor junto comigo hoje, consiga também entregar tudo diante do Teu altar, entregar as preocupações, entregar, Senhor Deus, seja qual for o tamanho do problema, seja qual
qual for o tamanho, Senhor Deus, da angústia, da dificuldade, o Senhor é o único que pode mudar toda a situação. Senhor, então nós entregamos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, pelo teu Espírito Santo, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda, Senhor Deus, o nosso íntimo agora, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Sonda, Senhor Deus, cada coração que ora agora, Senhor. Ó Deus, os corações aflitos e angustiados, eu peço que o Senhor já comece a trazer paz. Eu peço que o Senhor comece a trazer o refrigério, Senhor. Tirar todo esse peso, todo o fardo pesado, Senhor, e colocar paz nesse coração, colocar alegria nesse coração, Senhor, porque no texto que nós lemos, Senhor, diz que um homem, Senhor, clamou a Ti, e eu creio, Pai, eu creio que ele deve ter clamado ao Senhor por décadas, talvez por metade da sua vida ele deve ter clamado ao Senhor, e teve um dia, Senhor, que o Senhor enviou um anjo para trazer a resposta que ele precisava. Senhor, o tempo tinha passado de tal forma que talvez nem ele mais se lembrava das orações que tinha feito, Senhor, e talvez isso esteja acontecendo com alguém que ora comigo hoje. Senhor, às vezes nós pedimos ao Senhor e o tempo vai passando, nós deixamos de orar, nós esquecemos de clamar, desistimos, Senhor, do propósito, e às vezes nós nem lembramos mais, Senhor. Às vezes nós nem lembramos mais que o Senhor tem essas orações nas tuas mãos, Senhor. Pai, mas eu peço a Ti hoje, peço que o Senhor ressuscite em cada coração, Senhor, a fé. Peço que o Senhor ressuscite em nossos corações, ó Deus, a fé, Senhor, para continuar clamando, para não desistir de orar, para não desistir de clamar, para não desistir, porque o Senhor tem nas Tuas mãos as nossas orações. A Sua palavra diz que a nossa oração fica diante de Ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei, Senhor, que tem pessoas pedindo a Ti, Senhor Deus, tem pessoas que clamam a Ti por um milagre que é urgente, que parece que não pode esperar, parece que quanto mais o tempo passa, a situação piora, Senhor. Ó Pai, mas não existe nada, Senhor, que possa sair do controle das Tuas mãos, não existe nada, Senhor Deus, que saia do controle do Senhor, porque o Senhor tem nas Tuas mãos o universo, Senhor. O Senhor sustenta o globo terrestre na palma da Sua mão. Ó Deus, o que são os nossos problemas diante de Ti, o que são as nossas necessidades diante de Ti, Senhor, o Senhor pode suprir todas elas, Senhor, o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades, mas às vezes nós sofremos, Senhor, porque deixamos de olhar para o Senhor, sofremos porque deixamos de olhar para Ti, o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. Mas eu Te peço, Senhor, nesse tempo de oração, nesse precioso momento que estamos tendo agora, Senhor, nos ensina a olhar para o Senhor, nos ensina, Senhor, a deixar de olhar para as nossas dificuldades, a olhar, Senhor, com a nossa medida, mas que possamos olhar, confiar na Tua palavra e guardar no nosso coração, Senhor, porque fiel é o Senhor, e se o Senhor prometeu, não há quem possa impedir o Senhor de fazer e de operar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu Te peço, Senhor, aumenta a nossa fé nessa noite, aumenta a nossa fé, Senhor, nessa oportunidade de oração que estamos tendo a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, mais do que tudo, tocar o Senhor e ser tocados por Ti. Queremos, Senhor Deus, entrar na dimensão espiritual, na dimensão celestial, Senhor, estar mais perto do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos conhece, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Não existe nada oculto na nossa vida que o Senhor não saiba, Senhor. Pai Santo, o Senhor sabe também das nossas forças e das nossas fraquezas, Senhor. O Senhor sabe a força que cada um tem, Senhor, e a fraqueza de cada um. O Senhor sabe até onde, Senhor, a nossa força vai. Senhor, e se meu irmão hoje necessita de força, se meu irmão hoje necessita ser fortalecido, eu Te peço, Senhor, fortalece hoje, que essa oração venha fortalecer, que esse tempo na Tua presença venha fortalecer e mudar todas as coisas, Senhor, nos nossos corações, e mudar todas as coisas dentro de nós, Senhor, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, Senhor. Deus eterno, eu peço a Ti que pelo Seu Espírito Santo, o Senhor venha guiar-nos, meu Senhor, o Senhor venha nos guiar de acordo com a Tua palavra, para que a Sua vontade seja feita nas nossas vidas e não a nossa vontade, Senhor.
Ó Deus, pela nossa vontade, Senhor, nós não conseguimos andar longe, Senhor, mas em Ti nós podemos passar pelo deserto, Senhor, e vencer todas as coisas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor venha tocar com as Tuas mãos, tirando, Senhor, toda a enfermidade, toda a dor do nosso meio. Senhor, faz milagres nas nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti como um povo do Senhor, clamamos a Ti como igreja, clamamos a Ti, Senhor Deus, como povo adquirido pelo Senhor. O Senhor nos conquistou, Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Fomos comprados, Senhor Deus, pertencemos a Ti, Senhor, e eu sei que o Senhor cuida dos Teus filhos, Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, cuida, Senhor, dessa pessoa que tem sofrido dores, dessa pessoa que tem, Senhor, precisado usar remédios para várias partes da vida, para dormir, para trabalhar, para poder ficar calma, mas é o Seu Espírito Santo que pode acalmar, é o Seu Espírito Santo que pode tirar toda a depressão, que pode tirar toda a ansiedade, e seja qualquer outro nome, Senhor Deus, de patologia ou de doença que hoje em dia, o que o nosso século traz, Senhor, que a medicina hoje tem trazido, o Senhor pode curar todas elas, o Senhor pode mudar toda a situação, toda a história. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Então eu te peço no nome de Jesus, cura hoje, Senhor. Cura, Senhor, essa noite, no nome de Jesus. Não importa a dor, não importa, Senhor Deus, o tamanho da enfermidade, não importa qual seja o diagnóstico que o médico tenha dado, o Senhor é poderoso para curar, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Senhor, que essa pessoa que está sentindo dores agora, que está doente agora, que ela veja a sua glória, Senhor. Que ela veja o Senhor operando sobre a vida dela, que ela vivencie o milagre em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti também, liberta, Senhor. Liberta essa pessoa presa pelos vícios. Liberta essa pessoa, Senhor Deus, que ainda não conseguiu ser liberta, às vezes nem de si mesmo, Senhor. Porque às vezes nós precisamos ser libertos de nós mesmos, Senhor. De pensamentos do passado, liberta o Senhor dos medos e de tanta coisa. Senhor, o Senhor pode nos libertar de tudo, Senhor. O Senhor pode nos fazer novas criaturas. Nós lemos esses dias, Senhor, que as coisas velhas passaram e o Senhor fez tudo novo, novidade de vida, Senhor. Oh Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que hoje, nesse tempo de oração, através dessa oração, essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que clicou nesse vídeo, Senhor, que ela receba nova vida em Ti. Se ela colocar a mão no coração agora, Senhor, e dizer que quer o Senhor, e dizer que se rende a Ti, eu sei que o Senhor vai entrar nessa vida hoje e vai fazer novo todas as coisas, vai colocar, Senhor, um novo futuro, um novo caminho, Senhor. Oh Deus, Tu és poderoso, Senhor, para mudar toda e qualquer história. O Senhor é poderoso para mudar a minha história, a história da minha família, dos meus filhos, Senhor, a história dessa pessoa que ora comigo. O Senhor é poderoso para mudar a história da nossa geração, Senhor. Muda, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos no meio de uma guerra, Senhor, numa batalha, Senhor, onde nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos parar de vigiar, Senhor. Se o Senhor não cuidasse de nós, Senhor, nós não saberíamos onde nós estaríamos agora, mas eu sei que o Senhor tem cuidado, Senhor, porque o nosso adversário também não dorme, o nosso adversário vive lançando dardos inflamados, Senhor, sempre que ele pode, mas eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé, nos ajuda, Senhor, a não negar o Teu nome, a não negar a Sua palavra, nos ajuda a vencer, Senhor, os manjares desse mundo, nos ajuda a vencer, Senhor Deus, todas as situações e aflições que o nosso adversário lança contra a nossa vida. Pai Santo, eu te peço, entra na nossa casa hoje, Senhor, entra, Senhor, aqui dentro da nossa casa, Senhor, eu te peço, Senhor, vai tratando, Senhor, o coração dos nossos filhos, vai tratando o coração, Senhor, das esposas, dos maridos, curando, Senhor Deus, o casamento, curando, Senhor, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento familiar, curando os lares, Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Senhor, faz de nós, Senhor, testemunhas da Tua grandeza, opera, Senhor, com o Seu poder em nossas vidas, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, que nesse tempo que nós temos vivido, Senhor, esse tempo de guerra, mesmo estando em guerra, que nós possamos ter paz em Ti, porque o Senhor nos guarda, Senhor,
da dificuldade, porque o Senhor nos guarda, Senhor, de todo ataque que vem contra as nossas vidas. Amado Deus, eu quero te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, faz, Senhor, coisas grandes através das nossas vidas. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor cumpra o seu chamado nas nossas vidas. Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas, Senhor, e às vezes nós não sabemos ainda qual é o chamado, às vezes nós ainda não entendemos, mas eu sei que o Senhor tem um chamado, Pai. Eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida, para a vida dessa pessoa que ora comigo agora. Eu sei que o Senhor tem um chamado grande e poderoso e maravilhoso, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, não nos deixa ser roubados desse chamado, Senhor. Nos permite, Senhor, nos fortalece para ficarmos de pé, para estarmos prontos, Senhor Deus, para quando esse momento chegar, para que nós possamos, Senhor, ser cheios da sua santa presença. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, para fazer com que esse mundo conheça, Senhor, a tua grandeza. Pai Santo, usa, Senhor, as mãos dessa minha irmã que ora comigo. Usa, Senhor Deus, as mãos do meu irmão que ora comigo, Senhor. Que juntos, Senhor, possamos ser uma corrente forte, Senhor Deus, de oração. Senhor, que revele a esse mundo o poder do Senhor, o amor do Senhor. Meu Pai, eu clamo a Ti pelo chamado do Senhor nas nossas vidas e peço ao Senhor, ó Deus, que o Seu Espírito Santo hoje, Senhor, venha nos reavivar, venha nos reacender, venha tirar todo o desânimo, Senhor, vem colocar fogo em nossos corações, vem colocar fogo, Senhor Deus, sobre o alto da nossa cabeça, Senhor, que nós possamos ser cheios do Senhor, selados pela Tua presença. Deus eterno, em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo, Senhor, renova, Senhor, essa pessoa que andou longe de Ti, mas que hoje está voltando, que hoje está caminhando, Senhor, passo a passo, Senhor, dia após dia, que essa pessoa seja cheia da Tua presença, que essa pessoa, Senhor, que nunca foi ainda batizada com o Seu Espírito Santo, seja hoje, que ela fale em novas línguas hoje, Senhor, que ela seja cheia hoje, que ela seja cheia de Ti agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus eterno e santo, nos incendeia, Senhor, para que sejamos uma geração que Te busca, uma geração que Te conhece, Senhor, principalmente, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nos permite Te conhecer, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor se revela a cada um de nós, aquele que Te busca. Eu sei que também, Senhor, que existe um preço a ser pago, Senhor, um preço de renúncia da nossa parte. Senhor, nos ajuda a renunciar a esse mundo, Senhor. Nos ajuda a renunciar, Senhor, tudo aquilo que toma tempo, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos ajuda, Senhor, a renunciar, porque nós queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, cheios do Seu Espírito Santo e testemunhas do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu termino essa oração levantando as minhas mãos, Pai Santo, Te agradecendo, Senhor, com toda a minha alma, com todo o meu coração, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, a nossa oração, como o Senhor ouviu a oração de Zacarias, Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está conosco, Senhor, e eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu sei, Senhor, que essa oração não é só mais uma oração, esse vídeo não é só mais um vídeo, é um tempo na presença do Altíssimo, e eu sei que grandes coisas podem acontecer, sei que curas já estão acontecendo, libertação está acontecendo em nome do Senhor Jesus Cristo, milagres estão acontecendo, aquilo que parecia impossível, para o Senhor não é impossível. Pai querido e santo, enche de alegria os corações agora, Pai, eu Te peço em nome de Jesus. Diante da Sua presença nós estamos, então eu Te peço, enche os corações de alegria para que o Seu santo nome seja glorificado. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo Seu amor e pela Sua presença. Te agradeço por cada pessoa que ora comigo agora, Senhor. Eu Te agradeço porque juntos, Senhor, formamos uma corrente de oração. E eu sei que grandes coisas ainda o Senhor vai fazer. Se for necessário, Senhor, mandar um anjo, como o Senhor enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias, para falar com Maria, o Senhor é poderoso para também enviar um anjo, Senhor, e falar com cada um de nós. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela vitória, ainda que ainda esteja doendo, Senhor, ainda que seja um tempo de dor, um tempo de angústia, eu sei, Senhor, que o Senhor é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive, e eu sei que Ele virá, eu sei que o nosso Redentor está aqui, está perto, eu sei que o Senhor Jesus está agora do nosso lado,
segurando nas nossas mãos, e eu glorifico o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Confia no Senhor. Não confia na minha palavra, na palavra de homem algum, mas confia na palavra de Deus. Ele disse que se nós orarmos, Ele ouve. Ele disse que se nós clamarmos, Ele ouve. Ele é o nosso Redentor e Ele virá. Confia no Senhor. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E eu sei que Ele vai acontecer. Não deixe o medo, não deixe a dúvida te roubar do que Deus tem para você. Deus te chamou para algo grande. Não desista de clamar por isso. Não desista de orar por isso. Permaneça de pé. É certo que provas virão, mas o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã para orarmos juntos, de novo, entrarmos no esconderijo do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.